Nossa, esse caso aqui é foda. Vou até pegar minha pesquisa aqui pra poder ler pra vocês. Caso... Se liga só. O título que eu dei pra isso aqui, eu nem sabia, eu descobri isso hoje. O caso Veracruz e o assassinato do capitão Plínio Nunes. Isso aqui cheira a toca de coelho, mano, ferrenhamente. O que foi o caso Veracruz? Trata-se de uma suposta rede de influência política, espiritual e militar na Primeira República, centrada na ideia de que certos líderes políticos e militares estavam envolvidos com sociedades ocultistas, especialmente Rosacruzes, teosofistas e ramos dissidentes da maçonaria, que pretendiam guiar espiritualmente o destino do Brasil como nação messiânica da nova era. Cara, isso aqui é literalmente essa ideia de nação messiânica da nova era. É muito do espiritismo brasileiro. Então, eu realmente acho que o espiritismo brasileiro foi muito embebido dos Rosacruzes e da teosofia. Tipo assim, todo o imaginário espírita casa muito com os Rosacruzes, nessa ideia de que, nossa, o Brasil seria o centro do novo ocidente, nessa reação espiritualista, um negócio bastante hermético, sabe? Só que esses caras, eles conseguiram cooptar militares positivistas. Aquelas alas mais religiosas da sociedade positivista e afins, que estavam ligadas à visão mais religiosa do positivismo, começaram a trocar cartas com esses malucos. E eles criaram, tipo, um núcleo duro dentro do exército, que seriam os mais radicais, os mais jacobinos, para manter os controles do projeto positivista da República Brasileira. Isso aqui é muita loucura, cara. Aqui, só para explicar o termo como surgiu o termo caso Veracruz, por que escolheram isso aqui. Esse termo ele foi cunhado na década de 50, ele aparece em documentos e cartas trocadas entre ocultistas da Sociedade Brasileira de Teosofia, e que se referia a uma aliança entre a espada e o círculo, ocorrida no final do século XIX. Então percebam, a Sociedade Teosófica trocando documentos sobre o que eles estavam fazendo no final do século XIX, naquela transição de regime. A espada representaria os militares positivistas e a cruz, ou círculo, os iniciados esotéricos. Isso é, os Rosacruzes conseguiram, tipo assim, angariar parte dos militares positivistas para dentro do seu círculo ocultista. A Veracruz é interpretada como símbolo esotérico do Brasil, como terra escolhida para o renascimento espiritual do mundo ocidental. Lembrando que quem também tinha essa perspectiva, e aí eu me pergunto até onde ele estava envolvido nisso, era o Bonifácio, que criou lá a nobre ordem do apostolado de Veracruz. E ele também pregava a mesma visão gnóstica de visão do Brasil como centro do espiritualismo. Tipo assim, ele também estava ligado a essas seitinhas esotéricas da época. Principais alegações da teoria. Alegam que Floriano teria mantido encontros com membros de uma loja secreta rosacruziana no Rio de Janeiro, por volta de 1893, que defendia uma república iluminada. Um suposto documento chamado Carta de Veracruz teria circulado entre militares e falava da missão espiritual do Brasil. Tava recrutando a galera militar. E o Floriano tava, assim, tava atuando muito fortemente em tentar juntar todos os setores do exército para ajudar a conter as revoltas que estavam pipocando no Brasil à época. Então tem, tipo, uma treta muito feia no governo Floriano, que é ele se aproximando dos positivistas mais lunáticos que tem no começo do governo, e depois que a coisa já tava meio pacificada, ele começa a se aproximar dos paulistas para abrir a República da Espada para o seu ciclo mais oligárquico, né? Afastando diversos militares mais extremados. Então ele vai preparando terreno para entregar o poder para os civis, né? E esse momento aí, pô, gerou um apartamento completo de várias alas militares mais radicais. O Marechal Benjamin Constant, mentor da República, o cara que planejou a parada, teria se correspondido com membros da Sociedade Teosófica de Adyar, na Índia. Bro, completamente aleatório. O cara, ele devia estar muito na vibe desses ocultismos malucos. Que ele tava trocando correspondência com uma sociedade teosófica da Índia, bro? No final do século XIX. Documentos apócrifos indicam que ele viu o Brasil como a nova Índia do Ocidente. Ele provavelmente estava tendo contato com todo aquele esquema dualista, a gnose da dualidade, provavelmente o profano feminino lá, todo aquele ocultismo que levava para uma ideia de castas espirituais e afins. A teosofia importou um monte de conceitos e trouxe para o Ocidente, né? Então ele devia estar bem encantado com isso. Uma sociedade discreta que reunia militares, engenheiros e intelectuais positivistas iniciados se reuniam em Petrópolis e Juiz de Fora, onde esses caras se articulavam para manter a pureza da República. Lembrando que diversos movimentos militares surgiram com essa intenção. Basta lembrar as tentativas de assassinato de presidentes, as pressões que o Floriano passou, na ideia de que os militares seriam tipo, a classe escolhida por purificar o Brasil e manter ele no reto caminho, sabe? Dizia-se que essa sociedade influenciava decisões governamentais e promovia rituais simbólicos ligados à história mítica do Brasil. Para quem já leu aquele livro A Formação das Almas e vê os nomes que estão lá e integram também esses círculos esotéricos, faz muito sentido, cara. Eles tinham criado, tipo assim, um mito lá da nova trindade, Tiradentes, Bonifácio e Benjamin Constant, homens iluminados, o culto à bandeira. Cara, eles tinham criado ali uma parada literalmente esotérica em torno da ideia de Brasil como o berço do positivismo no mundo.
E a gente tem aqui o assassinato do capitão Plínio Nunes, que se deu em 1906. Um dos únicos eventos documentados ligados ao caso Veracruz. O capitão foi encontrado morto em um chalé no Alto de Boa Vista, com símbolos esotéricos desenhados em volta do corpo. O caso foi abafado, alguns acreditam que ele tentava expor a atuação de uma sociedade secreta entre oficiais do exército. Lembrando, num contexto já de poder na mão dos civis, muitos jacobinos exaltados articulando tentativas de assassinatos a pessoas públicas, sabe? Então Plínio Nunes provavelmente ele foi morto com requintes cabalísticos. Os caras querendo fazer um... Cara, esse caso aqui, quando eu vi, eu fiquei... Cara, eu nunca tinha parado pra pensar de fazer um estudo de caso numa dimensão esotérica da República da Espada, sabe? O quão esotérico era o exército brasileiro no final do século XIX. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas depois de ler isso aqui, eu falei, pô, completamente maluco. Pô, eu achei esse caso muito maneiro. E ó, eu não sabia. E olha que eu já tinha um quadro só de conspirações. Então, caso Veracruz, pra mim, é camada totalmente obscura. Caso Veracruz. Galera que for ver esse iceberg aqui vai falar, caraca, vai começar novas pesquisas em torno do ocultismo na República Velha, na República da Espada ainda, cara.